A partir de agora está no ar o melhor, o maior programa de esportes desse país. Tá, mentira, não é o melhor, é a gente mesmo. Estamos começando mais hoje com uma presença ilustre, mas eu vou deixar o grande apresentador desse programa tocar com vocês, Bruno Castanha, no comando. Boa tarde, galera que tá ligado aqui no nosso programa Chutando Pra Fora, começando mais um programa nessa quinta-feira de quarentena. Mais uma vez a gente está aqui para fazer mais um grande programa para você, hoje com um convidado muito especial. Aquele convidado que todo mundo aqui na nossa geração cresceu ouvindo os gols, as narrações espetaculares. E eu estou falando de Luiz Penido. Muito obrigado, Luiz Penido, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado a vocês pelo convite. Estou aqui com o maior prazer do mundo. E vamos aí, durante o tempo que for destinado aqui ao nosso papo, levar um papo com a galera aí, procurar ver se a gente consegue dar uma distraída na massa, né? Todo mundo aí na quarentena, todo mundo confinado, todo mundo bolado. Nada como a fé, nada como a coragem, nada como a união, a diversão. Então vamos passar o tempo da melhor maneira possível, batendo papo, nos unindo aqui, os amigos conversando e distraindo a galera. Afinal, quero lembrar que uma das maiores e melhores indústrias do mundo é a indústria do entretenimento. Então, vamos nos entreter. Com certeza. Chega, com esse fone de ouvido aqui, ouvido o Penido aqui, ó. Dá arrepiada na alma, irmão. É isso aí, galera. Eu tive o prazer de participar. Tudo zoador. Eu tive o prazer de participar lá do programa do Penido e hoje o Penido está aqui no nosso humilde programa aqui, já agradecendo demais pela participação. Hoje com o Felipe Fontoura, Vitor Ginsburger, Mário Bessa e Igor Monteiro estreando com a gente aí. Seja muito bem-vindo também, Igor, a nossa bancada aí do programa. Tá, galera que estiver assistindo a gente brevemente vai estar migrando para o nosso canal, né? O canal do programa Chutando Pra Fora, né? Que a gente montou o canal essa semana, então a gente está aos pouquinhos montando inscrições lá. Então você se inscreve lá no nosso canal Chutando Pra Fora, que esse vídeo também vai ser carregado lá depois, e brevemente a gente vai estar fazendo o programa lá. E quem estiver assistindo a gente, tanto no Ninja Sincero, quanto no canal do Felipe Fontoura, também deixa aquele like aí para ajudar o programa, mande seu comentário, que a gente vai estar aqui para Luiz Penido responder para vocês. Deixa aquele like também aí, ajuda, manda o seu alô, manda a sua pergunta e não se inscreve. E não se esqueça de... dar um like mesmo. Like com certeza, tem que... Parece, né? É importante pra caramba o like. Muito importante aí para desenvolver do canal. É isso aí. E também, já mandar aqui, sempre os caras me cobram aí, o pessoal da PUC Comunicação e também da Engenharia Estácio aí que está acompanhando a gente aí, deixar aquele alô também. Vamos começar aqui nosso programa com o nosso convidado. Penido, conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória, como você começou aí na narração. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu comecei em 1969, eu tinha 14 anos de idade, e comecei na Rádio Globo, a Zebra. Levaria muito tempo aqui para explicar essa ousadia que eu tive, mas amparado pelo meu irmão. E aí eu procurei a Rádio Globo, procurei a Rádio Nacional, na época era o Jorge Cury, o chefe da equipe de esporte da Rádio Nacional, e o Valdir Amaral, o chefe da equipe de esporte da Rádio Globo. E aí eu fui lá umas, 150 vezes. Não conseguia ser recebido, não conseguia entrar. Criança, né? Então, na portaria já havia barração e tudo mais. Na Rádio Nacional foi até um pouquinho mais fácil para conseguir chegar ao Jorge Cury, que foi extremamente delicado. Fui na Rádio Mauá, o Orlando Batista não me recebeu, fui lá umas 5, 6 vezes. O dia que ele me recebeu, ele me deu um esporro fenomenal. Disse, o que você está fazendo, tomando meu tempo? Fica não sei o quê. Falei, eu quero ser locutor esportivo. Você é locutor esportivo? Você é maluco? Isso é coisa de criança, você é locutor esportivo, vai estudar, vai arrumar, vai lavar um cachorro, vai arrumar um emprego. Mas não sei, me deu um esporro mesmo, daquele assim, bem dado. Aí meu irmão virou e falou assim, não pode ir na Mauá, que é a terceira, quarta rádio, vamos na Globo, que é a primeira. Eu falei, de novo nós fomos na Globo, já não conseguimos, não deu. Enfim, esse vai e vem aí durou, eu tinha 13 anos, fiz 14 e eu continuava lá naquele perrengue, volta terça, ia na portaria, fala com o Dalton Ferreira, que era o coordenador da equipe, o Celso Garcia era o subchefe e o Valdir Amaral era o chefe. Eu não chegava nem no subchefe, quanto mais no chefe.
E o Valdir Amaral era meu ídolo, né? Aí até que um belo dia o Dalton Ferreira desceu lá para tomar um suco de laranja e comprar cigarro, não sei o quê. E aí ele marcou comigo. Achou engraçado, né? Você? Mas quem é que quer trabalhar na Rádio Globo? Você? E riu pra cacete, né? Falei, mas você não sabe que isso aqui não pode? Isso aqui é criança. Pode, para frequentar aqui, tem que ter... Quantos anos você tem? Eu falei, 14. Ele falou, 14 é o mínimo, porque não podia entrar com menos de 14 anos. Para trabalhar, nem pensava. Aí ele achou graça e tal. O Dalton era um cara maravilhoso, muita pureza. E aí ele acabou dizendo, volta na terça, na outra terça, na outra terça. Me enrolou lá uns 4 meses e um dia falou, tá bem, vem aqui em cima e tal. Eu fui. Só que eu ouvi a programação toda e mandou gravar um programa que eu tinha ouvido na véspera. O programa era escrito, né? Aí chamava-se Esporte no Ar. Eu tinha ouvido o programa na véspera. Quando eu peguei o script, eu olhei o que estava escrito ali, eu tinha ouvido aquilo tudo. E aí eu fui lá, gravei e tal, ele gostou. Falou, você está com uma voz de transição, é criança ainda, quer ficar aqui atendendo o telefone, abrindo carta, não sei o quê. Essas coisinhas assim. Na Rádio Nacional, a mesma coisa, só que o Cury com muita amabilidade e tal. Aí o Cury falou, eu falei para ele, olha, na Rádio Globo aconteceu isso, então vai para a Globo, que é grande, maior e tal, não sei o quê. E a vida é assim, né? E 2 anos e meio depois, o Cury estava chegando na Rádio Globo para a formação do comando radiofônico da Copa 1 ano antes, para fazer a Copa do Mundo do México. As emissoras, pela primeira vez na história, pagaram direitos, então fizeram a Globo e a Nacional Rio com a Gaúcha de Porto Alegre. As outras fizeram outras redes. Eram tudo em pool, para poder diluir o custo, que ninguém estava acostumado com isso. E aí o Cury narrou pela Globo Nacional, Valdir Amaral, o Vili Gonza pela Gaúcha e tal, e o público da Rádio Globo conheceu o Jorge Cury, que era um monstro, se apaixonou por ele. Valdir Amaral, inteligente pra caramba, foi contrator. E o Cury virou meu companheiro. E ali, não virou meu chefe, mas virou meu companheiro, que embora a equipe fosse comandada, Valdir Amaral e Jorge Cury, o Cury só assinava o comando da equipe. O chefe mesmo era o Valdir Amaral, o Cury não mandava nada, nem queria. E virou meu amigo íntimo mesmo, baita incentivador e tal. E aí a vida foi correndo, começou, ponta aqui, abre carta ali, atende telefone lá, busca a laranja para o outro, compra não sei o quê, aí um dia vai num jogo, acompanha o companheiro, fica do lado, um dia fala um pouquinho, 1 minuto, 2 minutos, informa o jogo. Aí as coisas vão andando. Sabe aquele degrauzinho da escada? Aí vai subindo o degrauzinho. Não é assim que o cara faz uma promessa, vai na escadaria da Penha, lá tem 365 degraus. Mas se não pisar no primeiro, como é que você chega no topo, né? É verdade. E vamos às perguntas aí, as curiosidades, todo mundo que tiver aí. Eu começo com o Mário Bessa. Fala, Mário, sua pergunta. Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes aqui da Rádio Pop Rio e também que está ligado no canal do Felipe Fontoura e do Ninja O Sincero. Hoje a gente está recebendo essa fera que acabou de contar a sua história para a gente. Luiz Penido, para a gente é um prazer te receber aqui. Muitos desses 3 aí que esses finais não falaram, vão falar com emoção, porque como eles são narradores também, eles vão transmitir o sentimento que está dentro deles até você. Eu espero que você goste bastante do programa, principalmente. Penidão, é o seguinte, fizeram uma homenagem para você em 2012, te dando um troféu Luiz Penido para aqueles clubes que não se classificaram para as semifinais, né? Que se chamou troféu Luiz Penido. Acho que onde o Fluminense se sagrou campeão. Fluminense foi campeão. Qual é esse sentimento? Como foi isso para você? Como você recebeu isso em forma de homenagem? Toda homenagem é muito legal, muito bem-vinda, né? Quem não gosta de ser homenageado, de ter o trabalho reconhecido? Então, eu tenho 190 e poucos troféus, dos mais diversos. Mas esse é um dos especiais. É o nome de um evento, não foi a primeira vez que aconteceu, mas ter esse evento num turno da Taça Rio, ela sempre tem o nome de alguém. Teve um turno da Taça Rio que teve meu nome. E essas homenagens são muito tocantes, né? Os prêmios todos que eu recebi, Bola de Ouro, Antena de Ouro, melhor locutor do ano tal, melhor tal.
Essa foi ao lado da homenagem de 2009 para 2010, né? Quando a Associação dos Técnicos de Futebol do Brasil, reunida no Rio, com os treinadores, eles resolveram fazer a eleição de melhor locutor esportivo, de rádio, de TV, de jogador, de treinador e tal, e aí pegaram os votos dos jogadores profissionais. Então votaram jogadores, técnicos e dirigentes. E realmente essa vitória foi muito marcante. Aliás, ela era uma chamada. Vem aí o locutor, o eleito por jogadores, técnicos, comissão técnica e tal, não sei o quê. Nessa época eu estava na Rádio Tupi e eu recebi essa homenagem. E quando cheguei na Rádio Globo, na minha estreia na Rádio Globo, eu estava acabando de receber essa homenagem e acabei indo lá, o jogo foi no campo do Bangu, entregar o troféu ao time campeão, que no caso foi o Fluminense. Foi muito legal, foi muito bacana. Mas todo prêmio é muito legal, muito bacana. O simples fato de você chegar para competir pelo prêmio, ganhando ou não, é um negócio muito legal. Ganhar ou não é uma circunstância, né? E você não vai ganhar todos. Mas, graças a Deus, Deus tem me ajudado muito e eu tenho um número razoável aí. Razoável é sendo muito modesto, né? Eu ia falar a mesma coisa, tá de brincadeira. Humilde. Ô, Bruno Castanha, os caras estão aí nervosos aí, eu acho que o Vitor tá suando. Vamos lá, vamos Não lá. deixa o Vitor falar, não. Tá se recuperando, Vitor? Vamos de Felipe, Felipe Fontoura. Maldade. Primeiro. Vai, Felipe. Então, mais uma vez, já fiz na abertura, vou dizer, é o maior narrador que eu ouvi, tive a honra de ouvir. Gosto de vários, tenho uma lista de narradores para dizer aqui, mas eu não ouvi direito, como é que é? Fala tudo de novo. Eu falei que é o maior narrador que eu tive o prazer de ouvir, porque eu sou de Brasília, e antes de morar no Rio de Janeiro, antes de chegar aqui, eu tô com 36 anos, eu ouvi muito rádio. Era o rádio no ouvido e, assim, você sabia desenhar o jogo. Eu sabia o que estava acontecendo com a sua voz. Não tem o recurso visual e você me fazia acreditar naquela história que estava sendo contada. E não é puxação de saco, tanto é que hoje, com 300 televisões, internet, todo mundo vai atrás de ouvir como que o Luiz Penido narrou o gol. Eu estava lá em Lima, assisti a final do Flamengo na Libertadores. Primeira coisa que eu quis fazer assim que acabou o jogo foi falar como que o Penido narrou. Então, cara, fora puxar esse saco absolutamente, que realmente você é um ídolo, velho. Queria saber qual foi aquela que você não aguentou de emoção, que você fala assim, cara, é difícil narrar isso, muito puxado, muito forte, e que a emoção te baqueou ali. Já teve? Já. Esse jogo aí que você falou, em Lima, por exemplo, no segundo gol do Gabigol, eu chorei. Narrei com os olhos cheios d'água. Acho que todo mundo chorou, Pedro. Acho que todo mundo chorou. Todo mundo chorou, até quem não era Flamengo, que chorou de raiva. No gol do Pet, no Tetra-Tri do Flamengo em 2001, também chorei. Chorei no gol do Romário, no 4-3 Vasco e Palmeiras, 3-0 para o Palmeiras. Aí o juiz expulsa o jogador do Vasco, 10 homens em campo. Aí 3-1, 3-2, 3-3, na hora de acabar faz o gol, ganha o título. Romário fez 3 gols, que a FIFA deu como prêmio, né? A virada, reconheceu como a virada do século. Entre tantas viradas que há no futebol, né? Placares que você supõe que não serão revertidos e acabam sendo. Essa foi eleita pela FIFA a virada do século e tudo mais. E no pênalti do Baggio, que ele chutou para fora, na hora que ele chuta a bola para fora e o Brasil ganha o tetracampeonato mundial nos Estados Unidos. Teve vários, né? Chorão quanto mais, não. Mas eu me emociono com algumas jogadas, alguns gols, algumas coisas assim marcantes. O mais recente foi esse, Flamengo. O Felipe falou de muita gente vai procurar o gol. Tem muita gente que assiste o jogo pela televisão, mas escuta o rádio lá com o Penido. Isso aí acontece demais. Graças a Deus. E eu já passei, aliás, eu já deixei muita gente com raiva, porque o rádio vem antes do som, né? Então, putz, eu ouço o rádio, aí eu começo a comemorar no bar antes, as pessoas ficam, porra, o que foi aí? Pô, isso no bar acontece. Culpa do Penido aí, ó. E agora não. Galera, todo mundo olhando ali, esperando o que vai acontecer, e o cara, como? Você sabe. E agora no Carioca, mais ainda, né, Felipe? Sabe que é gol.
Agora no Carioca, mais ainda, porque os jogos do Flamengo, né? Os jogos do Flamengo só estava tendo rádio, né? Então, muita gente aí tentando passar pelo Instagram, alguma situação para poder a torcida ver, mas o rádio é que tá todo mundo lá escutando lá, e até quem conseguiu alguma imagem, o rádio é primeiro, não tem jeito. E o curioso, eu ouço muita gente, inadvertidamente, mas talvez até a maioria. Na época do rádio, quando o rádio era não sei o que e tal, como se o rádio tivesse perdido a audiência, muito ao contrário. A audiência do rádio aumentou, e não aumentou pouco, não, aumentou muito. Não é apenas aumentou o número absoluto de ouvintes. Em 70 o Brasil tinha 90 milhões. Hoje tem 210, 215 mil habitantes, 215 milhões de pessoas, então tem mais gente por isso. Não, é percentualmente. O número percentual. Então, não é apenas o absoluto. Claro que o absoluto é infinitamente maior, né? Mas o brasileiro ouve rádio, porque as pessoas ouvem. Você entra no carro. Se você não tiver um Spotify da vida, se você não tiver conectado via Apple CarPlay ou Android Auto, ou quem tem carro que não tem isso, talvez até a maioria não tem mesmo. Então a pessoa, mas rádio tem. A coisa mais difícil do mundo é um rádio que não tenha carro, um automóvel que não tenha rádio. Ele pode não ter multimídia. Então, há infinidade de carros que não tem multimídia. Mas rádio tem. Diz um carro que não tem rádio, eu não conheço nenhum. Nenhum que já sai de fábrica com o rádio, por mais modesto que seja. Então o cara entrou no carro, ele está ouvindo rádio. Agora, o celular mudou, estou falando de rádio, de automóvel, estou falando já de um tempo, 5 décadas atrás, começou esse processo. Ele só se acelerou. E agora e o celular? O celular, amigo, não tem como. Não vou lhe falar computador fixo e laptop, não, celular mesmo, mobile, que você bota no bolso, que isso virou uma peça do corpo, né? Você tem braço e perna e tal, celular, cabeça, corpo. Não, hoje, no YouTube, o cara acompanha a transmissão do jogo ao vivo em tempo real. O som da Rádio Globo está lá no blog, no canal do Penido no YouTube. Ele está ouvindo o jogo ou pelo rádio, ou no carro, ou no canal do Penido no YouTube. Ele pode estar onde ele estiver. Ele pode estar tomando banho. Ele pode estar dentro da água da piscina, bota o telefone na borda, que ele vai ouvir. Ele está no chuveiro, bota no boxe, em qualquer lugar que ele quiser. Só para botar embaixo d'água. Mas ele pode ouvir em qualquer lugar. Está na cozinha, na sala. Então, a facilidade, né, com que o rádio chega até as pessoas, ela é extraordinária. E com a internet melhorou muito. Com certeza. Vitor Cheeseburger. Você tá bem, Vitor? Tá bem? Tá leve? A sua pergunta, Vitor. A mãe do Vitor que fala aqui, ó. Meu filho tá super emocionado. Muito emoção. A voz muito mesmo. Respira fundo. Eita! Ô Penido, a gente começou a fazer transmissões ano passado, né, do Campeonato Brasileiro, né, pela Rádio Pop Rio, né, 98.7. Quero mandar um abraço para todo mundo lá, o seu Armando, Alexandre, Jonas, Marcelo. E eu levei o Vitor para ser locutor lá com a gente, né? O primeiro o Vitor, depois o Igor também foi fazer a locução com a gente. E o Vitor desde sempre teve sua referência, né? Referência sua como narrador, né? E uma coisa que ele mais treina, cara, é para poder não chegar e não ficar igual, né? Para não falar que está imitando. É o maior cuidado que ele tem e realmente ele é muito seu fã, realmente. E quando eu falei ontem que você ia participar, ele não acreditou, ele achou que eu estava brincando com ele. Então... Isso porque ele pergunta todo dia, né, Castanho? Ele perguntava todo dia. E quando veio o Penido? E quando é o Penido? E quando foi o Penido, ele não acreditou, ele é mentira. Quando ele vem, não consegue falar, né, rapaz? Que é o pior de tudo, né? Então fala bonito, Vitor, vai! Vamos lá. Luiz Penido, acho que não preciso falar nada, né? Realmente é um prazer enorme poder estar frente a frente com a referência, né, que é um cara que eu me espelho bastante, como a gente brinca aqui nos bastidores, né, tem Zico, tem Pelé, tem
Cristiano Ronaldo, Messi como ídolo, eu tenho o Luiz Penido. E para mim é uma honra muito grande hoje estar podendo Pô, me comparou bem, frente a frente assim com você. Minha pergunta é bem simples, né? Você, como o Castanha falou, me espelho muito no seu trabalho, procuro imitar o mínimo possível. Às vezes é difícil, porque a referência realmente toma conta da gente até na hora. E eu queria saber de você, Penedão, como é que você faz, cara, para criar esses bordões sensacionais que todo mundo fala, Brasil afora, todos os seus bordões. O cara vai narrar um jogo de botão, um jogo de videogame, sempre fala o bordão do Luiz Penido. Cara, isso aí, isso nasceu comigo pelo fato de eu ter nascido ouvindo o Valdir Amaral, que foi a pessoa que teve originalmente a ideia de colocar esses cacos, né, durante a transmissão, esses bordões. Então, o Valdir Amaral, eu era criança, bem pequenininho mesmo, eu me lembro que meu pai ouvia a Rádio Globo, né? Se tirasse da Rádio Globo tinha um conflito, não podia mexer de jeito nenhum. E o Valdir Amaral era a maior referência, era o maior locutor esportivo do país, e a gente ouvia o Valdir Amaral, eu ouvia em todos os jogos. E ele tinha o negócio, o Amarildo Feitiço da Vila, o Garrincha, o anjo das pernas tortas, Pelé, o deus de todos os estádios, e aí vai. Depois Zico, Galinho de Quintino, Doval era o Diabo Louro, não sei quem. Aqueles jogadores da época da virada dos anos 60, final, né? Dos anos 60, início dos anos 70. Em 70 eu já estava até dentro lá. Mas eu tinha acompanhado lá desde Demônio da Copa. Em 62, embora eu fosse muito criança, eu me lembro de narrações. E eu gostava tanto que foi em 62, foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã. Meu pai me levou e eu fiquei de costas para o campo olhando para a cabine. Porque a minha fascinação era tamanha por ver o Valdir Amaral. O Valdir Amaral era um semideus para mim. O dia que eu conheci o Valdir Amaral, minhas pernas tremiam. E custou para parar de tremer. E eu... Viu, Vitor? É normal, viu, Vitor? Cara, eu ficava assim, pô, eu não acredito que eu estou de frente para o Valdir Amaral. Eu tinha, o Roberto Carlos era um cara que eu admirava muito. O dia que eu conheci o Roberto Carlos, pessoalmente, o rei Roberto Carlos, eu não tive 1/1000 da emoção do dia que eu conheci o Valdir Amaral. Porque já tinha quebrado aquele gelo do mega ídolo, embora o Roberto Carlos seja o rei. Um dia eu viajei sentado ao lado do Pelé, daqui do Rio de Janeiro até Guayaquil, no Equador. Na mesma poltrona do avião, são dois lugares, estava o Pelé e eu. Olha que coisa inacreditável. Pelé que eu via, da geral do Maracanã. Pelé é famoso no planeta inteiro. Depois de Jesus Cristo, o ser humano mais famoso da história da humanidade. Então, essa idolatria com o Valdir Amaral fez com que eu pegasse... Alguns outros locutores também foram nessa direção. E aí eu, por exemplo, passei a usar o quê? Pegar de letras de música, gíria de morro, gíria de pelada, com irmãos da mesma faixa etária, batendo pelada com os amigos e tal, não sei o quê. O que se dizia nas peladas, muitas coisas, foi adaptando. São gírias que o povão usa normalmente, a gurizada, o pessoal mais novo e tal. Com o passar do tempo, vai incorporando. Não, por exemplo, quando eu comecei a utilização, não existia funk, coisa que eu vim incorporar depois. Então, na medida em que surgem novas expressões idiomáticas ou novas gírias, algumas não são aproveitáveis, mas muitas são. E aí eu utilizo no meu dia a dia. Então, elas fazem parte, né? Se eu admitir aquilo ali para o meu uso pessoal, como o meu uso profissional eu procuro fazer com a maior transparência possível, eu sou no microfone o que eu sou no dia a dia, eu não minto. Eu posso errar, mas mentir, enganar o ouvinte, isso aí eu não... Eu cresci, inclusive, fui beneficiado pelo fato de ter uma época em que se criticava. O cara está no rádio narrando o jogo, ninguém está vendo, ele diz, passa raspando na trave, e a bola está longe. Então, eu tive sempre muito esse cuidado no início da minha carreira, e esse aprendizado, e o Valdir Amaral recomendava, não minta para o ouvinte. Até porque naquela época, quando eu comecei, já existia, tinha sido inventado o rádio pilha, né? Porque quando ligava o rádio na tomada na parede, você podia falar qualquer coisa, o cara acreditava e pronto, estava dito.
só tinha a sua voz e era verdade absoluta. Quando o cara passou a levar o radinho de pilha, ele estava no estádio vendo o jogo e o cara narrando, se o cara falasse alguma coisa diferente do que ele estava vendo ali, pagava mico, alguns pagaram. Então eu já sou de uma geração que esse tipo de problema eu não tive, muito pelo contrário. Tive a educação dada pelo Valdir de seguir aquilo que a galera gostava e que estava vendo. E aprendi que é muito melhor você, às vezes, pagar um preço pela fidelidade, pela verdade, do que falar uma mentira só para tentar ser agradável. Então, isso aí facilitou muito. E as gírias vieram dentro desse contexto. Valdir Amaral foi o grande lançador disso tudo. Bacana, muito bacana. Até porque você rapidinho, Castanho. Falou esse lance de ouvir, né? Pegar o rádio e até a televisão, às vezes, para tirar a dúvida. Eu, no começo, né, quando nasceu recentemente de ser narrador, eu fazia muito isso, até por curiosidade, né? Eu tirava o som da televisão, ligava o rádio para poder ouvir o jogo, para saber, cara, como que esse cara, como é que os locutores esportivos de rádio conseguem fazer essa coisa louca, em questão de segundo, falar palavras pra caramba, ter uma leitura rápida. Você já parou para pensar quantas palavras um narrador fala durante o jogo? Eu já quase contei. Eu já não dá. Depende do lugar, televisão ou rádio, né? Não, no rádio, já, sem brincadeira. Na televisão é pouquinho. Eu sou um cara muito curioso, né? Então, para eu ir a fundo dessa vocação ou dessa tendência que hoje eu estou querendo ser, de locutor esportivo, eu procurei muito fazer isso, até porque minha madrinha é fonoaudióloga, eu tentava junto com ela entender, né, como é que era essa dicção, como é que era essa flexibilidade vocal de expressar em questão de segundos. Uma vez eu contei, o Luiz Pereira em 15 segundos falou mais de 200 palavras. Isso acontece. É brincadeira. Você narrar um jogo durante 90 minutos, quantas palavras você tem que dizer? Nossa, e é importante para o locutor. Aqui na casa, nós temos um locutor, para mim, maravilhoso, que é o Rafael Penido. Ele é narrador titular da Coluna do Fla, que tem 300 e tantos, 400 mil inscritos. Cada jogo na Coluna do Fla tem 600 mil visualizações, tem jogo com 1 milhão e não sei o quê. Sei que as pessoas acompanham mesmo o YouTube, né? E ele por ter nascido e ter vivido os primeiros momentos de consciência dentro de cabine de rádio, me acompanhando, levado por mim, ele também cultivou muito essa coisa de criar termos, expressões e tal. Quando ele começou a narrar, há pouco mais de um ano, ele só narra jogo do Flamengo, né? Coluna do Fla. Aí ele usa algumas expressões que são muito características. O Brabo tem nome, que é o autor do gol, a emoção do gol, na chuteira, uma nação inteira e tal, na hora que vai... Essas coisas caracterizam o narrador, diferenciam, identificam e, por que não, fidelizam. Você vai se acostumando com a pessoa na medida que você vai convivendo com a pessoa. A pessoa é agradável? Você vai convivendo e vai ficando amigo. Isso no dia a dia, para qualquer tipo de situação da vida humana. Pré-pandemia, né? Porque agora vai mudar. Não sabe como, mas não sabe como é que vai ser. Mas, então, esse tipo de coisa cria também uma empatia. E essa coisa que a gente falou aí da fidelidade e da verdade. Você tem que falar... O narrador de televisão deve falar o quê? 1/5 de palavras que fala um locutor de rádio. As pessoas dizem, narrar na televisão é difícil ou no rádio? Eu falei, não, na televisão é a coisa mais simples do mundo, pô. Qualquer um pode narrar. O cara ser bom ou não depende dele ser brilhante. Se ele for o Luiz Roberto da vida, o Galvão Bueno da vida, tiver muito talento, o talento dele vai sobressair naturalmente, mas dá para qualquer um fazer. É uma coisa muito fácil. Você não precisa se esforçar para desenhar o lance que o cara está vendo. Pô. No rádio, você tem que traduzir em palavras em que lugar do campo está a bola, se ela está na meia direita, na meia esquerda, no campo de defesa, no campo de ataque, antes da linha divisória, depois, de que lado do campo, quem está marcando, se é perto da linha lateral, se é no bico da área, se é pela direita, pela esquerda, a chance de cruzamento, próximo da linha de fundo. Então,
você tem que ser o mais sucinto fazer o oposto do que eu estou fazendo aqui, ser o sucinto, é para poder dimensionar, para o cara ter uma noção, para ele tentar ir vendo o jogo. E você vai crescendo a emoção a partir do momento que a bola passa da intermediária. Você não vai... Prepara para a cobrança de um arremesso lateral, o grande momento do jogo. Não é um grande momento do jogo. A coisa mais simples do mundo. A bater lateral é normal. O grande momento é quando o cara chega na entrada da área, se aproximou, o goleiro fechou o ângulo, o back chegou, tentou cortar, não conseguiu. Esse que é o pré-gol, né? Vai sair o gol. Aquele momento que você eleva o tom de voz, eleva a narração e inflama, e põe o incêndio no rádio, vai sair o gol, chutou. A mega defesa do goleiro, espalmou, bateu na trave, o back tirou em cima da linha. Tá? Enfim, a emoção cresce a partir do momento que você está no campo de ataque. Não tem emoção quando o back está com a bola dominada, vai sair jogando. Então, são coisas, né, que vão caracterizando. Aí o público, não é com um jogo, nem com 2 jogos, nem com 5. E o Penedo caiu aí. Caiu. Não, tá de volta aí. Voltou. Tá aí. Voltou. Para criar casca mesmo, você tem que ter uma quantidade razoável de partidas para você mostrar. O poder de convencimento ele só vem com o tempo. Porque uma coisa é você falar e a outra é você provar. Então, é necessário que você prove com uma sequência de narrações o seu estilo. E aí o seu estilo vai agradar ou não vai. Igor Monteiro, seja bem-vindo ao nosso programa e faça a sua pergunta aí também. É outro que tem o Penedo como ídolo, né? Se quiser chorar também, fica à vontade. Vamos todos aproveitar e chorar, porque isso dá audiência, sobe. Tranquilo. Boa tarde aí, Castanha. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite. E, claro, uma boa tarde especial ao nosso convidado aí, o Luiz Penedo. Eu não vou chorar aqui, mas vou contar uma história. Já está emocionado. Não, vou contar só uma pequena história para saber a admiração que eu tenho pelo Penedo. 1990, 1991, mais ou menos, moleque, criança, dentro de casa, eu cheguei para meus pais e falei assim, pô, não tenho o que fazer, o que eu faço? Queria brincar, uma coisa assim. Aí meu pai falou assim para mim, vai assistir a resenha, vai ouvir a resenha esportiva. Liguei um rádio bem antigo, Rádio Tupi, quem estava lá falando? Luiz Penedo. A partir daquela data, eu passei a ouvir as transmissões esportivas nos fins de semana, as resenhas durante a semana, e isso me ajudou não só a gostar de rádio, como gostar também mais de futebol. Né? Então, no iníciozinho da década de 90, ali, eu estava com 10, 11 anos, então eu me apaixonei pelo rádio e pelo futebol, mais pelo futebol por causa da rádio do que ao contrário. E decidi, por isso, quando acabei o 2º grau, fazer jornalismo. Então, o Penedo tem uma grande parcela de culpa aí nessa situação. Fazer o cara ser jornalista é culpa, né? É por aí. Uma culpa sagrada. Isso aí. A minha pergunta vai ser o seguinte, você falou ainda agora sobre nunca tenta não errar, né? Mas transmissões ao vivo, isso é quase que impossível ao longo dessa tua carreira, dessa tua história. Não tem como. E ao longo dessa sua história aí, você deve ter tido algumas gafes. Queria que você contasse pra gente, uma lá do início da carreira e uma mais próxima agora, que você possa falar alguma situação inusitada, engraçada, que você tenha vivido nesses anos todos de carreira. Bom, cara, você tinha que ter me avisado que ia perguntar isso, pelo menos com 5 horas de antecedência, que eu sou meio ruim de memória. Agora, quando o Penedo, desculpa de tempo, quando o Maurício Menezes vier aqui, ele lembra, com certeza, de algumas. Mas o Maurício, ele faz uma coletânea. Eu tenho, eu tenho também guardada uma série de erros, de equívocos. Mas como eu tenho dos outros companheiros, as minhas foram gafes bobinhas. Eu cometi algumas, mais no início de carreira e tal. Grave, eu me lembro dos outros que eu ficava ouvindo e morria de rir, né? Que é bom você sentar no rabo e mostrar o rabo. Que é maravilhoso o trabalho que o Maurício fez, né? Senta no rabo, esconde e fica mostrando o erro dos outros. É que realmente eu sou ruim
de lembrar esse tipo de coisa. Que eu me lembre, que foi uma gafe, assim, fantástica, mas foi por distração mesmo. Eu, no estádio Lorival Batista, em Sergipe, eu estava irradiando um jogo, Rui Porto era o comentarista. E eu estava, lá em um determinado momento, estava narrando o jogo, a bola saiu para a lateral, e eu fui escrever alguma coisa relativa ao Sergipe, que eu iria falar a seguir, sobre população, um dado qualquer lá. E eu escrevi, não sei o que, do Sergipe. E o Paulinho, que era o meio-campo do Flamengo, levou a bola, ele nem era titular, ele tinha acabado de entrar no jogo. Estava 0-0. Ele pegou a bola lá do meio da rua, deu-lhe uma pancada pro gol. Porra, foi no ângulo. Aí o Paulinho dominou a bola na intermediária, vai arriscando de longe, chutou, guardou, gol. E eu tinha acabado de escrever Sergipe, e o subconsciente me travou. Gol, Sergipe! Como corrige? Porra, era gol do Flamengo, cara. Mas inacreditável quantos milhares e milhares e milhares e milhares de gols eu narrei. Nunca tinha cometido esse tipo de erro. Jamais na vida. A emoção, ela também faz você errar em algum momento. Você acha que você sim? Vai falar uma palavra, sai outra. Isso é comum em quase toda... Teve uma marcante agora do... Porque normalmente o seu raciocínio está à frente das suas palavras. Você produz a palavra com um segundo e meio, em média, segundo dizem, em relação ao período que você pensou. Você primeiro olha a retina, né? Ela vai lá, filma, joga para o cérebro, você pensa, processa e aí fala. Esse período aí leva um segundo e meio, entre ver e traduzir para a palavra. Por isso que você tem que ter um recurso gramatical muito grande, um vocabulário amplo, porque senão você vai falar a mesma palavra toda hora. Você vai fazer um show de mesmice, um exercício de repetição que vai ser uma coisa enjoada, vai ser chato. Então, você tem que conhecer muitas palavras, já que você vai falar muitas, milhares e milhares e milhares, você tem que conhecer várias. Algumas você vai falar necessariamente, porque não há como. Pontos do campo, baliza, goleiro. Baliza, você pode falar baliza, trave. Rede é rede. Tem quem chame de barbante, eu mesmo já chamei no passado. Mas você tem que dar um F5 de vez em quando, modernizar a sua linguagem. Eu não vou chamar bola de balão de couro. Tá no filó. Tá no filó! Isso era clássico. Eu não sei nem se algum dia a rede foi feita de filó. Pode ser que tenha. E também não acho que nunca foi de barbante, porque teria furado, porque a bola primeiro era... Imagina aquela bolotaça batendo no barbante, né? Ia furar. Eu não sei qual era o material das antigas. Quando eu comecei a ver futebol, e pela literatura, pelo que eu sei, a rede é de nylon. Agora, existem materiais sintéticos mais modernos e tal, não sei o quê, mas barbante nunca houve. Então, esse tipo de coisa, que, aliás, nos meus primeiros 20 anos de carreira, eu trabalhei na Rádio Globo. Aí fui para a Tupi, trabalhei mais 20 anos na Tupi, como chefe da equipe. Na Globo, eu entrei como 38º, quando eu estava segundo, ia ser promovido para primeiro, eu saí para ser o primeiro na Tupi. Eu dirigi a equipe durante 20 anos na Tupi. Em todo esse período, a primeira coisa, quando eu cheguei, que foi um aprendizado lá atrás, sobretudo até com o Apolinho, que eu levei depois para a Rádio Tupi. Você já viu algum cara no estádio, na hora que sai um gol, um torcedor gritar, tento! 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 Nunca viu isso. Fala sério. Seja honesto. Nunca. Bingo também. Bingo! Tá 1-0. Não tá 1-0, porcaria nenhuma. 1-0, gol. Chutou, fez 2 tentos a 0. Não, 2 gols a 0. Então, essas palavras que são meio... bem antigo, quero evitar algum termo pejorativo, porque alguns profissionais usam, pessoas de respeito, têm todo o direito de usar. Eu estou dizendo que é a minha vocação profissional, o meu modo. Essas palavras eu limei. Eu chamei a equipe toda, reuni e falei, olha, vem cá, vamos modernizar nosso linguajar? Pô, isso aqui nós não estamos falando para pessoas acima de 90 anos. Então vamos trazer isso aqui para o linguajar da nossa década, isso foi em 88, dezembro de 88. Vamos falar aqui uma coisa mais moderna, que era uma coisa que o Apolinho tinha me alertado lá, e eu falei, caramba, tá certo. Então,
algumas expressões foram ficando pelo caminho, né? Então, até porque é o seguinte, no início da narração esportiva, as posições eram identificadas em inglês, que o futebol tinha vindo, veio da Inglaterra, trazido pelo Charles, essa história todo mundo conhece. E era half de esquerdo, half, center half, e não sei o quê. Goalkeeper. Acabou, é goleiro, caramba. Não é goalkeeper, coisa nenhuma. Goalkeeper era coisa... Meu pai falava lá. Meu pai nasceu em 1936. Pô, então, quando ele foi criado, naquela época, tinha essa terminologia. Para minha época, já não tinha mais. Então, esse é um dos segredos, é você estar todo dia dando um F5, todo dia se modernizando, todo dia se atualizando. Por isso que, em 1992, eu fui o primeiro locutor desportivo do Brasil, não sei se do mundo, mas do Brasil com certeza, a transmitir um jogo com computador na cabine. O computador era meio... Né? Pesado. Para transportar era um problema. Não eram essas belezinhas que é. Hoje eu trabalho com 4 telas. Eu nem uso mais o laptop. Eu uso um iPad, e uso um Android e uso um iPhone. São as 3 peças que eu uso. Porque o Futebol Globo CBN, onde a gente conversa. Aliás, o pessoal entra lá no Instagram, quem tiver Instagram aí, e vai lá no Futebol Globo CBN, se inscreve lá, que é um produto maravilhoso para conter aí a pandemia e dar ao ouvinte uma opção. Foi criado esse Futebol Globo CBN, quem entrar no Instagram vai gostar muito. Eu não vou dar spoiler aqui, não. Vai lá e acompanha para ver como é que é. Um barato. Pode ir que vai gostar. Já está aí na tela. Futebol Globo CBN. Tá certo? É assim mesmo? Futebol Globo CBN. Então, eu uso essas 3 telas. Eu vejo o campo, que eu estou olhando normalmente, eu tenho os comentaristas, eu tenho os repórteres, que são os pontas, e tenho 3 telas para conversar com os ouvintes, interagir. Eu tenho a televisão, que me dá o replay. É completamente diferente, né, do que era em outra época. Então, evidentemente que o meu linguajar, embora o idioma seja o mesmo, é completamente diferente também. Alguém está celebrando aí dia de São Jorge, hoje, dia 23, rolaram Salve, Jorge! fogos aí, salve Jorge, né? Deixa eu te falar então, Penido. Eu comecei, e acho que o Vitor, é até uma dica para você também, Vitor, que eu vi que você vai narrar futebol. Eu comecei narrando futebol, e o futebol ele é muito rápido, porque são 2 jogadores do lado, 2 do outro, é o tempo inteiro de ponto, etc. E, cara, eu fazia uns campeonatos que eu não tinha o nome dos jogadores. Você já entrou numa furada dessa? De chegar no jogo que você não sabia quem eram os jogadores? E como é que sai de uma furada dessa? Isso já aconteceu. Aconteceu por um erro estratégico de organização em eventos internacionais. E um negócio, cara, terrível. Acho que foi Porto Rico. Mundial de basquete. Os mundiais, qualquer mundial. Eu fiz vários de basquete, de futebol, 9 Copas do Mundo, 5 mundiais de basquete, dezenas, centenas de grandes prêmios de Fórmula 1. Você recebe, tem um release, tem um folder com as explicações, você já procurou antes também, vai se informando. Na Fórmula 1 você decora o número do carro, que não dá para ver, não adianta nada você saber o número do carro, porque não dá para ver. Mas você decora a cor do capacete, porque os carros são iguais, você não sabe quem é quem, então você tem que saber a cor do capacete. Você vai se enchendo vai se munindo, né, de informações adicionais que vão ser recursos, vão virar bengala, em algum momento você vai se apoiar nela. Só que no Mundial de Basquete de Porto Rico, houve um jogo que eles não mandaram as escalações. E o jogo era Rússia e Austrália. Por acaso, a seleção da Rússia, eu tinha narrado 2 jogos, que era a seleção mais forte, acabou até sendo campeã. A seleção da Rússia era mais forte. Só que, como a Austrália tinha perdido o jogo, a Rússia tinha vencido, no grupo estava relativamente fácil, a Rússia usou praticamente o banco. O banco não sabia. Eu não tinha um número. E até dava para ver bem a numeração. No futebol hoje é muito difícil. Tem time que você não vê o número. Curitiba, Vasco, né? Times que você não consegue ler o número da camisa direito. Aí você vai para os macetes, que é outro assunto. Dá para fazer do mesmo jeito. E aí, Rússia e Austrália. Eu tentei pegar alguns nomes
Aí tinha uma Alexei Popov, que tinha entrado no jogo anterior, ele é muito branquelo, assim, bem diferenciado dos outros. Esse eu sabia quem era. E eu me lembrava que o ala, que atuava pela lateral da quadra aqui, pelo lado esquerdo, do lado onde estavam as cabines, nesse início de jogo, no segundo tempo já tinha as escalações. Era da Sev, eu me lembro sempre do Dassaev, goleiro, mas era um nome assim parecido com esse. Pô, esses caras jogaram mais que os outros, porque eu não tinha o nome dos outros. Era o tempo inteiro eles, né? Quando a bola, mas eu também não inventei, eu não mentia. Mas quando a bola estava com ele, eu falava o nome. Quando não estava, eu não falava ninguém. Quica a bola, quica na quadra, não sei o quê, prepara, arrumou, zona morta, vai arremessar, vai, não vai, garotaço, decide se você vai arremessar ou não, vai arremessar ou não vai, atenção, preparou. Mas eu não dizia o nome, porque eu não sabia quem era, pô. Tocou pro Popov, ele é o desafogo do time, tá? Então, muito bom. Foi a maior roubada que eu passei. Aí no segundo tempo chegou. Aí quando chegou, eu olhei e falei assim: esses desgraçados todos tinham nome, pô, eu que não sabia. Aí foi fácil, aí foi uma beleza. Se bem que o basquete é do cacete narrar basquete. Eu sou apaixonado. Ganhei durante 8 anos a premiação como melhor narrador de basquete do Brasil, fiz mundiais, fiz muitos jogos e adoro basquete, sou apaixonado. É um esporte que exige maior grau de inteligência de quem pratica, é o basquete. Ele movimenta tudo. Não é o que movimenta mais músculos, é a natação que movimenta mais músculos. Mas o que movimenta mais a inteligência e usa o maior número de recursos estratégicos é o basquete. O basquete é um jogo todo estratégico. O futebol é também, mas o basquete é mais ainda. Tanto que o Jorge Jesus do Flamengo usa estratégias de basquete e está dando certo no time do Flamengo. Então, nesses jogos de basquete, eu desenvolvi uma série de coisas que me ajudaram muito para a narração de outros esportes. Tirando, que eu me lembrei aqui agora, o maior susto que eu tive na vida esportiva. Eu tinha 3, 4 anos de carreira, tinha narrado pouquíssimos jogos, estava empolgadão, porque eu já tinha narrado o jogo inteiro, domingo, no horário nobre, Botafogo e Bahia, na Fonte Nova, por uma circunstância do jogo do Rio ter melado. Tinha um Flamengo e Vasco, choveu no Rio, não tinha jogo. Eu era só para informar Botafogo e Bahia, tive que narrar, porque não tinha outro jogo no horário. E aí narrei, fui bem e tal. E eu estava animadinho com o negócio. Eu chego na rádio um belo dia, assim, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, sei lá. Aí eu olhei escala de serviço na parede, campeonato de remo na Lagoa, domingo, 9 horas da manhã. Narrador, Luiz Penido. Eu olhei e falei, o quê? Eu vou narrar regata? Mas graças a Deus fui lá e narrei. Lógico. Sentei com o Celso Garcia, com o Ayrton Ribeiro, os companheiros todos, né? Me informei, eu não entendia. De regata, realmente, eu não entendia. Achava bonito, via raramente uma pessoa falando de regata. A televisão não mostrava isso, mas são ossos do ofício, né? De repente, uma pedra no meio do caminho. Fazer o quê? Sentar no meio-fio e chorar? Não. Fui aprender como é que aquele negócio funcionava, tá? E fui lá e, graças a Deus, consegui. Aí, a galera do Pop Bola também tá aí, nossos parceiros. Mandar um abraço para a galera lá. O Penido esteve lá também, semana passada, lá fazendo programa com eles. São maravilhosos, são companheiros queridíssimos. São fantásticos. Trabalharam recentemente comigo na Rádio Globo. Castanho. Tive lá, deixa eu falar aí, tive lá também com eles lá 2 vezes também, pessoal da melhor qualidade. O Igor tem uma pergunta. Fala aí, Igor, manda uma pergunta aí. Só para continuar o papo do Felipe e do Penido, ele contou a história aí de um jogo ao vivo, né? Queria que a gente falasse uma história, de repente, parecida num geladão. Eu trabalhei entre 2010 e 2013 com outro narrador. Ele me contou uma história uma vez que eu achei assim, impressionante. Geladão, a televisão saiu do ar, a net saiu do ar, e ele continuou a transmissão ouvindo o rádio. Ele estava ouvindo o jogo para uma outra rádio, que era até o Edson Mauro, e ele continuou a transmissão fazendo exatamente o que o outro locutor está fazendo. Então, eu queria saber se numa transmissão de geladão já aconteceu alguma coisa semelhante ou outra do tipo. Já. Aconteceu comigo. Eu estava radiando o jogo Vasco e Futebol Clube do Porto. O jogo era em Lisboa. Eu tinha chegado de uma viagem internacional da Espanha.
E não tinha como voltar a tempo tal para o evento, até porque o Vasco marcou isso repentinamente. E aí, cara, eu fui narrar o jogo. Mas estava passando na televisão, salvo engano, era na TVE, antiga TVE. E aí eu estava lá narrando o jogo, beleza, tal. Aí, pá, caiu a imagem, não tinha imagem mais. Não tinha imagem, meu Deus, e agora, como é que faz? Não tem a imagem da TV. Aí botei na Rádio Nacional de Lisboa. E aí eu tive que dublar, olha só que roubada, sem TV chuvisco, aí de repente entrou o logotipo da TV, estamos aguardando, houve uma queda de sinal, lá uma mensagem dessa qualquer. Aí eu botei o cara lá, o Gordavalas, recolhe, manda no relvado, vem para lá. Aí eu fui traduzir. E eu fui narrando o cara, pá. Só que durou 20 minutos isso. Caralho. Ô, Penido, Agora, uma bizarra que aconteceu comigo, porque eu era novato, em 74, pô, eu estava narrando, tinha o quê? 2 anos e meio, sei lá, 3 anos mais ou menos, e com 5 anos de profissão só. Final da Copa do Mundo de 74 na Alemanha e Holanda. Final da Copa. 1 minuto do primeiro tempo. Caiu o satélite, Valdir Amaral estava irradiando o jogo, e aí caiu a transmissão. Valdir Amaral e Jorge Cury. Ele tinha chegado na rádio há uns 2 anos e pouco. E simplesmente eu narrei toda a final da Copa do Mundo. E o Paulo Giovanni, que era comunicador da Rádio Globo, depois virou um dos maiores publicitários do país e do mundo, o Paulo Giovanni estava na rádio como plantonista de diretor do dia, daquele domingo. Ele viu o meu desespero, eu sozinho, mas tinha imagem, né, da TV. E eu narrei a final da Copa do Mundo. E o Valdir Amaral e o Jorge Cury, que estavam lá em Munique, onde eu fui depois em 2006. Eu fiquei com Munique na cabeça, né? Eu queria conhecer Munique, sou apaixonado, a cidade é realmente fantástica. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu irradiei a final da Copa do Mundo. Cara, eu irradiei a final da Copa, em 74. Maluquice. O satélite caiu, o som não voltou. Quando voltou, já tinha acabado o jogo. Saturação de satélite. Ô, Penido. Essa roubada de ter que dublar, isso já aconteceu um monte de vezes. Ô, Penido, daqui a pouco a gente vai fazer um bate-bola, o Penido responder as perguntas aí. O Mário tá com o bate-bola pronto ali. Eu faço no meu canal no YouTube. Isso. E eu queria saber, Penido. Aqui, pode perguntar que o Peridão responde. Isso. Eu queria saber, hoje, há muito tempo também, tu faz a rádio, né, com a sua, e faz o programa lá, o Tempo Extra. Qual é a diferença, assim, tem muita diferença? Como é que você é para fazer a rádio e fazer a TV? E os fogos estão comendo aí em São Jorge. Vamos no São Jorge. Aliás, o Tempo Extra, ele está por uma decisão, eu achei que não era justo, né? Ficar com o programa no ar, expondo as pessoas e tudo mais. Então, em comum acordo com a TV, a gente suspendeu o programa de quarentena, porque eu vou lá fazer o programa, né? Então, ele está suspenso até o fim da pandemia. A diferença é completamente diferente, né? Uma coisa da outra. Narrar um jogo de futebol é uma coisa, apresentar um programa num estúdio de TV é outra completamente diferente. Que eu só fiz depois de ter muitos anos de carreira, ter muita segurança, muita prática, e com uma equipe que eu sabia que estava... Porque falar besteira, falar idiotice, eu realmente não gostaria de estar presente nesse tipo de grupo. Então, eu não iria fazer uma equipe que fosse falar isso. E que não fossem pessoas absolutamente independentes. E muito menos num canal que não fosse 100% independente. Aliás, eu tenho visto muita gente aí, atualmente uma idiotice muito grande, xingando a Globo, como que é dirigido para isso, para aquilo outro. Eu trabalho já praticamente 50 anos de profissão. Do tempo da rádio, 20 anos na Globo, 20 anos na Tupi, mais o tempo que eu voltei para a Globo, voltei 2012, eu nunca recebi, eu recebi, nem nunca vi, nem nunca ouvi, nem nunca soube de algum companheiro que tenha visto, ouvido um relato de fala isso para atacar o fulano, diga isso porque o político quer, nem na Globo, nem na Tupi, em lugar nenhum. Existe uma coisa, sabe essa teoria da conspiração? As
caras desconfiam de tudo. Isso não existe, cara. Que eu saiba, que eu tenha visto, nunca ninguém me pediu, fala isso, fala aquilo, não fala aquilo. Nunca. Censura. Nunca tive. Nem nunca vi. Vitor. Vamos lá. Queridão, meu querido, a gente falou aí de emoção, de tornar com a emoção e tudo. Principalmente para a gente, né, que está começando agora essa carreira. Qual foi a maior, assim, qual é a maior dica que você pode dar para esse momento de emoção na hora de narrar um gol, né? E você está ali numa final do seu time de coração, até porque quem trabalha com futebol tem um time de coração, né? Porque ninguém se envolve no futebol sem ter um time, sem ter uma paixão. E no momento de uma final, você está ali naquele ápice da emoção, já pela transmissão do jogo, e de repente dá um nó na garganta. Já chegou a acontecer isso com você? Você já falou que ficou emocionado, mas chegou a dar um nó na garganta. E quando dá, o que fazer num momento desse? Cara, manter a calma. Nó na garganta já deu várias vezes, eu já chorei, já disse aqui, em alguns jogos. Em alguns dá para perceber até. Nesse gol do Gabigol, o último aí, dá para perceber. Quando o Baggio perde o pênalti e o Brasil ganha a Copa do Mundo, também dá para perceber. No gol do Romário, vou botar no gol do Romário, 4-3, Vasco 4-3, Palmeiras, narração Luiz Benito. Só botar no Google, botar o gol, você vai ver que eu não consegui segurar. Dá para notar que eu chorei. Mas, quanto à questão de time de coração, o narrador não pode ter time de coração se ele estiver narrando, a não ser que seja um canal específico. Eu sou um canal do Flamengo. Ele só vai narrar jogo do Flamengo, o gol do Flamengo e o gol dos outros. Os outros podem ser Vasco, Palmeiras, Fluminense, Goitacás, Bangu, Olaria, tudo outros. Agora, se você está narrando numa emissora com igualdade de condições, eu, por exemplo, torço para o futebol carioca. Não faço questão de mentir. Aliás, eu não minto. Eu posso errar. Mentir, eu não vou mentir. Eu torço para o time do Rio, torço. Se for um time do Brasil com um time de fora, eu torço para o time do Brasil, porque eu sou brasileiro pra cacete, eu não vou torcer para o gringo. Por quê? Eu torço para o Brasil. É um time de São Paulo, é do Rio Grande do Sul, de Minas, não interessa. É Brasil? Sou ele. Se for um time do Rio contra um time de fora, eu estou torcendo para o time do Rio. E quando é clássico, eu sou neutro. Agora, você para desenvolver isso é só com o tempo. Não tem dois caminhos. Só o tempo ensina. O tempo é o melhor amigo, né? Porque na medida em que você vai... Cada dia vivido é um dia a menos, você pode também entender que cada dia vivido é um dia a mais que você teve, aquela história do copo meio vazio e meio cheio. Se você raciocinar que só a experiência vai te dar segurança, você vai aprendendo com calma. Sabe aquela história que o Nelson Rodrigues dizia? Que conselho você dá ao jovem, Nelson Rodrigues? Envelheça. É um jeito de você realmente adquirir espírito. Jovem experiente não existe. E como é que você faz o aprendizado? Procurando caminhar na direção da perfeição. Mas a perfeição é inatingível, claro que é. Mas é igual se você tiver um sonho de Ícaro. Você vai chegar ao sol? Não. Mas você pode tirar 2 quilômetros, 3, 5, 18. Não vai representar nada. Realmente não vai representar nada em termos quantitativos. Se você tirar uma xícara d'água, xicrinha d'água pequenininha do mar, muda alguma coisa? Não. Mas aquela xícara você tirou. Se você puder agregar um grãozinho no seu conhecimento, não abra mão disso. Saber não ocupa espaço, conhecimento é importante, experiência é fundamental. Tente aprender a cada dia. No caso da narração, tente aprender narrando, se possível, fazer... Antigamente eu fazia com videocassete, hoje é mole, eu boto no canal do Período no YouTube e ouço junto na rede, para ver o que eu fiz, o que eu posso melhorar, se eu estava mais lento num jogo do que no outro, se eu estava mais rápido, se eu estava mais inspirado, se eu estava menos inspirado, se eu estava repetindo uma palavra determinada. Porque a gente varia, né? O nosso organismo, o nosso corpo, ele varia. Graças a Deus, o meu humor não varia muito. Mas de qualquer ser humano é mais ou é menos. Tem dia que você está mais disposto, mais animado, tem dia que não está, tem dia que está mais inspirado, tem dia que não está. Também tem jogo que ajuda o narrador, tem jogo que é dificílimo, enfim. Dentro de um apanhado geral e de essa montanha de circunstâncias, desse oceano de incertezas, você ouve e você se analisa.
faz uma autocrítica. E na medida que você vai fazendo isso, você vai dando mais atenção ao aspecto profissional. No momento em que você se profissionaliza e que você sabe que o mais importante é o seu rendimento, você fica imune a uma série de fatores que podem inibir o brilho de uma transmissão, inclusive a própria emoção. Você tira a emoção pessoal e transfere a emoção para a transmissão. Se transfere a emoção para o jogo. Então, o jogo precisa ser bom e precisa ser agradável, mesmo que ele não esteja sendo jogado com maestria, com um raro brilhantismo, com uma plástica maravilhosa por parte dos jogadores. Mas os lances estão acontecendo. Você pode narrar os lances, ainda que eles sejam medíocres, você pode narrar com uma plástica melhor do que o que eles acontecem. A única coisa que você não pode fazer é dizer que eles estão sendo lindos, se não estiverem sendo. Mas você pode ser bom num lance ruim. Acho que deu para entender, né? Sim, claro. Ô, Mário, você tem aí um bate-bola para fazer aí com o Penidão? Manda ver. Tem um bate-pronto. Hoje, Penido, vai ser o clássico dos milhões, contigo, agora de prima. Tem que pegar de prima. Eu achei muito difícil, eu tava fazendo a seleção aqui. Eu já achei trairagem danada, né? Trairagem mesmo, é na maldade. Não vem pergunta fácil, não. É o Vasco de 2000 contra o Flamengo de 2019. Perfeito? Como é que é? É o time do Vasco de 2000 contra o time do Flamengo de 2019. Eu vou falar o nome dos jogadores e você vai falando quem você prefere no seu time. Perfeito? Elton ou Diego Alves? Diego Alves. Jorginho ou Rafinha? Rafinha na técnica, é páreo duro, hein? É muito difícil, cara. Eu tô tentando... Empate. Não pode ficar em cima do muro. Tu tem que botar para jogar, professor. Tem que botar um dos dois. Tá bom. Jorginho. Mauro Galvão ou Rodrigo Rafinha, Caio? tu me botou numa roubada, hein? Mauro Galvão ou Rodrigo Caio? Mauro Galvão. Júnior Baiano ou Gustavo Henrique? Júnior Baiano. Felipe ou Felipe Luiz? Felipe Luiz. Nasa ou Ilharão? Quem diria que um dia votaria no Ilharão? Votei. Essa acho que era o mais fácil. NASA também, né, pô? NASA. Mas o cara não... né? Hoje o Arão realmente hoje o Arão tá voando. Ele tá bem o Arão. Luizinho ou Gerson? Gerson. Juninho, adoro o Luizinho, sou amigo dele, mas Gerson. Juninho Paulista ou Arrascaeta? Que comparação mais sacana essa, hein? E se prepara que vem piores, hein? Não tem como. Joga a moeda pro alto aí, cara. Não, é você que manda. Eu sou o auxiliar técnico. Juninho. Eu acho o Arrascaeta um gênio. Juninho Pernambucano ou Everton Ribeiro? Quem? Juninho Pernambucano ou Everton Ribeiro? Mas você não falou Juninho... Paulista, era o Paulista. Antes foi o Paulista. Hã? Antes era o Juninho Paulista. Juninho Paulista ou Arrascaeta? Tá. Volta atrás. Desculpa, eu entendi que era o Juninho Pernambucano. Não, Juninho Paulista ou Arrascaeta? Arrascaeta. Pernambucano ou Everton Ribeiro? Que roubada. No mesmíssimo nível, dois gênios. Everton Ribeiro. Agora Edmundo ou Bruno Henrique? Isso é sacanagem. O Edmundo todo da carreira. O Bruno Henrique precisará provar. Hoje, eu sou ardoroso fã do Bruno Henrique, é o meu titular da seleção brasileira. Mas aí, no caso, eu tenho que votar no Edmundo. E agora é o que vai dar o que falar. Castanha, a gente botou ele na sinuca de bico, hein? Romário ou Gabriel Barbosa? O Gabi. Romário. Essa daí é mais fácil. Essa é mole, né? O maior centroavante do Brasil em todos os tempos é o Romário. Essa é a mais fácil. Para mim, o Romário é disparado o maior centroavante do Brasil. O segundo melhor é o Reinaldo, que foi do Atlético Mineiro da seleção, pela plástica, pela categoria, Tostão, Ronaldo Fenômeno, tudo misturado. Agora, o Romário, acima deles. O Gabigol pode chegar lá. Tem futebol para isso, mas
acho quase impossível ele chegar no nível... Não é impossível, mas é quase. No nível do Romário, eu nunca vi nenhum centroavante com a capacidade do Romário. Nunca vi. E olha que eu já vi todos os maiores do mundo. E qual foi o melhor que você narrou, Penedo? Qual foi o melhor que você narrou? Castanha. Então, é que o amigo aqui me avisou que faltou o treinador. O treinador, pô, também acho que vai ser fácil. Faltou o treinador. Me gritaram aqui e falaram que faltou o treinador. Então, não, vou botar... Jorge Jesus. Fácil, e o Oswaldo de Oliveira na época. Não tem nem. Para, né? Gente boa, Oswaldo de Oliveira pra caramba, tá? Mas não engraxa a chuteira do Jorge Jesus. Como o técnico Jorge Jesus, ele é o maior treinador dos últimos, deixa eu ver, do Zagallo para cá, o Zagallo foi o maior para mim. Do Zagallo para cá, Vanderlei Luxemburgo, que teve o topo, depois teve um achatamento da curva, e agora o Jorge Jesus é o cara, ele tá voando. O Jorge Jesus é gênio. Para mim, devia ser o técnico da seleção brasileira. Ô Penidão, vamos, Felipe, só um minuto. O pessoal tá botando aí, o pessoal tá colocando. A gente vai para a reta final de programa, então a gente vai fazer aquelas perguntas mais objetivas, né, para o Penidão responder. As cascas de banana. Antes, faz aí, tem os comentários aí, Felipe. Então, o pessoal está ensandecido para saber. O José botou aí, qual o seu time de coração? Hoje eu sei que você torce para todos do Rio, mas qual de infância? Esse foi o José de Carvalho, que é lá nordestino de João Pessoa, na Paraíba. O Paulo Fontoura, de Petrópolis, botou que é Fogão e ouviu Botafogo e Penharol com ele em 93. Quer saber se você começou Fogão antes desse profissionalismo todo? As pessoas querem saber qual é o teu time, não tem jeito. Não, eu torço de verdade para todos, evito falar, porque as pessoas... Porque é muito chato você falar, eu torço para todos, fica parecendo que é mentira. Porque eu também acharia que era mentira. Eu sei que é verdade, porque o sentimento está dentro de mim. Mas eu, quando comecei a acompanhar o futebol, claro que eu tinha um time, que era o time que meu pai me obrigou, entre aspas, né? Mas era o time que meu pai me recomendou e disse, você torce para o time tal. E o time tal era o Flamengo, que era o time dele, Flamengo doente. Então, as primeiras vezes, primeiro jogo que eu fui no Maracanã, Flamengo e Olaria, 1-0 Flamengo, gol do Henrique. Flamengo 1-0 Olaria. Maracanã com 50 e tantas mil pessoas num domingo, Flamengo Olaria, hein? Campeonato Carioca. 62, sei lá. E aí eu fui lá, vi os jogos do Flamengo. Qual é o seu time? Flamengo, meu pai Flamengo, minha mãe Flamengo. Tinha que ser Flamengo, né? Mas eu não pensei em escolher. Aí, deixa eu só explicar que é o justificativo. Eu fui na final do Campeonato 62. E aí o Botafogo deu um baile no Flamengo, mas um baile completo. Ganhou de 3-0, o Garrincha fez 3 gols. Eu ouvia falar no Garrincha, mas não tinha visto ele jogar. Pô, pra que meu pai foi me levar naquele jogo? Se ele soubesse... Pai, eu quero o cara ali, ó. Ele lá, ó. Pô, o cara faz tudo. Ele deixa os backs sentados, ele faz gol, ganhou 3-0. Olha lá, a torcida deles dá maior alegria. A gente tá desse lado aqui. A gente tinha que estar do lado de lá, pô. Aí ele falou, você quer ser Botafogo? Eu falei, quero. Aí eu falei, tá bem, então você pode ser Botafogo. Maior democracia. Aí chegou em casa e disse, no Maracanã não vai mais, né? Você quer ser Botafogo? Pode ser agora, pega as suas coisas aqui e sai de casa. Não, mas aí, olha como é que são as coisas. Aí, quando eu comecei a carreira, eu tinha uma certa dúvida se era Flamengo ou Botafogo mesmo. Mas aí eu achava, não, eu sou Botafogo. Aí eu via a camisa do Botafogo, lembrava do Garrincha, mas via o Flamengo, lembrava do meu pai, era uma confusão. Aí eu fui cobrir o Botafogo e conviver no dia a dia com os jogadores do Botafogo. Aí eu me assumi, Botafogo. Só que quando eu fui cobrir o Vasco, eu cheguei à conclusão de que é uma perda de tempo você torcer para um time só, se você pode ter várias alegrias. E aí eu fui conquistado pela torcida do Vasco, pelo carinho, porque eu fazia os jogos do Vasco. E aí comecei a fazer basquete. Quando eu comecei a fazer basquete, eu transmitia muito jogo, basicamente do Fluminense, que tinha a base da seleção, Marquinho, tal, não sei o quê, os grandes jogadores da época. Eu falei, gente, o Fluminense é tão encantador quanto os outros. Aí comecei a conviver, os bastidores, Laranjeiras e tal, e depois fui cobrir o Fluminense. Mas eu nunca deixei de ser Flamengo, nunca deixei de ser Botafogo, incorporei o Vasco, incorporei o Fluminense. Hoje, eu tenho homenagens que foram feitas
por torcedores, torcidas organizadas, homenagens oficiais do clube. Eu tenho carteira de sócio honorário do Vasco. E a minha mulher é Vasco, meu filho também é Vasco. Eu vou torcer contra o Vasco. Sabe qual é a chance de eu torcer contra o Vasco? É 0. Torcer a favor, todas. Só não for clássico. Se for um clássico, um Flamengo e Vasco, não tem como eu torcer para um time ou pelo outro. Não tem como. Eu vou torcer para os dois. Eu vou torcer o quê? Para um grande jogo. É o melhor, pô, paciência. Então, meu time de origem é Flamengo, depois Botafogo, depois Vasco, incorporado Fluminense. Eu torço para os 4. Por isso que eu falei lá atrás, lá no início. Joga time do Rio. Contra time de fora, eu sou o time do Rio. E eu torço de coração. Eu sou fluminense mesmo. Por exemplo, tem um gol aí, botar no Google, Fluminense 3-1 São Paulo, gol do Washington no final do jogo. Um dos jogos aí que eu saí chorando do Maracanã, de alegria. Contra São Paulo, talvez? 2008. Contra São Paulo. São Paulo, Libertadores, semifinal. O Vitor também compartilhou hoje um gol do Nenê de pênalti que tu vibra na cabine. Mas então é o seguinte, eu torço para o Fluminense, torço para o Flamengo, torço para o Vasco, torço para o Botafogo, eu torço mesmo, de verdade. Muita gente acha, isso aí é um comodismo, o torcedor... Aí eu procuro lá um eufemismo qualquer, uma palavra, um sinônimo, qualquer coisa, para justificar, para não pegar mal, não sei o quê, para não dizer que tem um time. Eu tenho, só que eu não tenho um, eu tenho 4. E eu torço com intensidade absoluta pelo Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Torço mesmo, de verdade. Eu sou apaixonado por eles. Eu sou apaixonado por eles, eu sou grato a eles. Eles são a razão de existir da minha profissão, da minha vida, tudo que eu consegui em 5 décadas de carreira, eu só consegui porque eles existem, porque eles fizeram essas torcidas fantásticas, lindas. Isso aqui é a coisa mais maravilhosa do que a torcida do Flamengo dando show, a torcida do Vasco dando show no estádio, que é a coisa mais maravilhosa que o colorido, a Fluminense, as cores facilitam, né? Então, o colorido da torcida do Fluminense, aquela coisa linda, o espetáculo mais bonito da história do Maracanã foi do Fluminense. No jogo, Fluminense e LDU. E nós perdemos o título. Nós, no caso, aí, porque somos o time do Rio, meu time, o Fluminense, contra a LDU, que é o time do Equador. Perdemos o título, mas foi o espetáculo mais bonito que uma torcida deu. Agora, o número de espetáculos que a torcida do Flamengo deu no Maracanã é incontável. Aqueles mosaicos que o Botafogo ainda faz, até hoje faz, hoje não está na pandemia. Mas recentemente, quando o Botafogo disputou pela última vez a Libertadores, aí há 2 anos, 3 anos, sei lá, os mosaicos do Botafogo, criativos, inteligentes, o mosaico do Vasco, 1927, sabe, aquelas coisas, isso me comove, eu fico tocado. Então, eu sou os 4. Se não quiser acreditar, não tem nenhum problema. Não o importante, Pereira, é que você narra os gols da mesma forma, tanto que quem escuta um gol do Fluminense fala que tu é tricolor, escuta um gol do Botafogo fala que você é botafoguense, escuta do Flamengo, né? Então isso aí é o bom. Galera, nós temos 5 minutinhos para acabar, então quem quiser fazer aí uma perguntinha, aquela pergunta rápida, de bate-pronto aí pro Penido, fica à vontade. 5 minutinhos. Deixa os narradores ficam à vontade aí. Eu faço a minha por último, no tempo curtinho. Vou fazer uma aqui. Eu fiz essa pergunta no programa anterior, eu quero ouvir do Penido. Penidão, você acredita que o Neymar pode ser um Romário, como foi em 94, de novo ali na seleção brasileira? Se ele criar juízo, se ele chegar à conclusão que ele não é mais o menino Romário, ele é um homem, o menino Neymar, ele é um homem já adulto, 27 anos de idade. Que negócio de criança? Criança, pai de um menino já grandinho, não é criança, é um adulto. Se ele tiver essa consciência, se ele não se deixar encantar pela conta milionária, se ele perder alguns vícios que ele teve durante a carreira, vícios que eu estou falando são comportamentais, tá? Não, pelo amor de Deus, não vai dizer que ele é negócio de droga, tal, nada disso, que ele, não é o caso dele. Mas se ele melhorar a postura, a maneira de encarar a própria carreira, ele pode decidir e ganhar uma Copa? Pode. O futebol, para isso, ele tem. O Neymar é um genial jogador de futebol, um cracaço. Ele é desmiolado como jogador. Mas se ele criar juízo como jogador, ele joga pra cacete. Igor, Felipe? Vai lá, Igão. Seu microfone tá mudo. Microfone. Agora, manda lá. Vamos lá. Brasil de 70 ou de 82?
70. De 82 era maravilhoso o time, mas o time de 70 é irretocável, né? Irretocável. Felipe. Bom, eu quero só, antes de qualquer coisa, pedir para o Penido passar todos os contatos dele, né, Penido? Agora você está com internet, está na rádio, TV. Tem alguma coisa que você não faz nesse meio? Não, eu estou te falando, até depois que eu narrei regata com quase 4 anos só de carreira, nunca tinha visto aquilo, eu não tem problema não. Dá para desembaraçar, mas eu estou atuando e conto com a galera no Futebol Globo CBN, na Rádio Globo, Rádio CBN, Rádio Globo, FM 98,1, na CBN, FM 92,5, CBN do Rio de Janeiro, e essas emissoras também estão nos seus sites. E também estão na internet, no celular, nos aplicativos. É só baixar isso aí. E também no Facebook, tem o Instagram, Futebol Globo CBN. Eu tenho o meu Instagram, luiz.penido. Eu tenho o Facebook, @Luiz... Penido. Luiz Penido Oficial. Eu ia dar o endereço aqui do Twitter. Twitter que é @Luiz Penido Globo. Facebook é Luiz Penido Oficial. No Twitter é @Luiz Penido Globo. No Twitter. @Luiz Penido Globo. No Instagram, Luiz.Penido. Tá certo? E a Muito pergunta bom. curtinha agora, bem curtinha mesmo. O que você está achando de ser youtuber? Cara, é mó barato, é legal. Eu comecei tem um ano, tem 214, 215 mil inscritos, e é muito legal, um grande barato. Eu faço com o maior prazer, é legal, a interação é muito boa, a resposta da galera também é extraordinária. E hoje, aquele negócio que eu falei lá atrás, o rádio se ligava na tomada, esperava a válvula esquentar, não sei o quê, depois transistor, rádio de pilha, rádio vai para o painel do carro, depois vai para não sei o quê, vai de diversas formas, está no celular, vai evoluindo, né? Se você não for um profissional multimídia também, você fica muito restrito, né? Você fica com um profissional com pequeno alcance. Então tem que ser multimídia. Todas as mídias que estão aí, estou dentro. É isso aí. Penidão, agradecer demais a sua participação. Bruno Castanho. Tem uma... Fala aí, amigo. Fala, Mário. Quem foi que chamou? Bruno Castanho. Fala, Mário. Não sei se é a minha internet. A minha internet está ruim, não? Não. Pode falar, estamos Tá legal? falando. Estão ouvindo? Muito bem. Tá muito bom, pode falar. Ô, Penidão, já falamos da sua história, né? Que é maravilhosa, que é inevitável não deixar de, primeiramente, te agradecer pela presença. Falamos do futebol carioca também. Agora eu queria ouvir sua opinião sobre o trabalho do Tite na seleção brasileira. Você quer saber sobre o Tite 1 ou o Tite 2? O Tite 1 foi maravilhoso. O Tite no geral. Cara, o Tite tem 2 momentos na seleção brasileira. O início e o agora. O início estonteante. Pegou a seleção brasileira num péssimo momento, muito mal posicionada, mal avaliada, e o público estava de mal com a seleção, a verdade é essa. Os torcedores não queriam nem saber de seleção. A seleção se distanciou do povo, jogadores marrentos, não dão entrevista, não falam, não sei o que, o cara também deixa para lá, então dá bem. Para tocar F, então também toco. E a resposta, me trata com carinho, com amor, vai me conquistar. O negócio me dá pedrada só, tá? O torcedor não tá aí para levar pedrada de jogador. E os caras com a marra do cacete, a seleção foi ficando antipatizada. Aí o Tite teve esse trabalho estupendo. Chegou, reagrupou, trouxe, juntou. Não, os jogadores vão dar entrevista sim, vão falar. Tá? O povão comprou a ideia e o time entrou em campo e começou a jogar bem. E aí ganhou todos os jogos, ganhou a eliminatória, chegou na Copa do Mundo e ele meteu os pés pelas mãos. Simplesmente ele fez aquilo que ele era um negacionista daquela postura imperialista da CBF e resolveu fazer o jogo. Não sei se por causa de empresário, sei lá quem, não me importa. Eu sei que ele virou um a mais na multidão. E aí ele desceu a ladeira. Hoje ele é um técnico, a meu juízo, prontinho para ser substituído pelo Jorge Jesus. Porque ele está muito mal.
Muito mal. O início dele foi esplendoroso. Depois da Copa do Mundo para cá, ele acabou. Ele simplesmente se perdeu na Copa, se borrou todo. Ele chegou com uma marra, achando que ia ser campeão do mundo, invicto, dando goleada em todo mundo. Porque realmente o sucesso, quando sobe a cabeça, ele tira o ser humano do centro, do eixo. E, lamentavelmente, eu acho que, tristemente, isso aconteceu com o Tite. Ele agora está jogando aquele joguinho de resultado, né? Para garantir o emprego, né? Aquele 1-0. Que ele fazia no Corinthians. Ele já fazia no Corinthians antes de chegar na seleção. Aquilo ele fez no Corinthians com êxito, porque o time não tinha muito recurso técnico. O time do Corinthians não era tão bom assim. E ele precisava de uma estratégia que ele achou, que foi aquela, cabia para aquele time. O time era não é que o time fosse ruim, mas não era tão bom. Então ele precisava de uma estratégia, de defender e tal, e ganhava com a goleada de 1-0. Beleza, foi campeão, palmas para ele. Na seleção, o time era bom, podia atacar, podia fazer gol e tal. Ele jogou para frente, fez gol. Aí chegou na Copa do Mundo, ele começou a inventar coisa que ele não tinha feito até então. E as invenções dele eram todas erradas. Tudo que ele inventou deu errado. E aí ele começou a ser cúmplice dos erros do Neymar, que é uma coisa de, porque o empresário mandou, eu não quero fazer esse tipo de acusação, nem quero acreditar nesse tipo de coisa. Mas dizem, ouço, entra no ouvido, sai no outro, não registro isso. Eu registro o desempenho dele, pífio, hoje. Hoje tem um técnico no Brasil pronto para assumir a seleção brasileira, chamado Jorge Jesus, que é bom pra cacete. A torcida do Flamengo não vai nem gostar. Podia dividir Flamengo e seleção, até para ver se o povo passa a gostar mais da seleção de novo, porque voltou a perder a empatia que ele tinha reconquistado, voltou a ser antipatia. Mas agora acabou que foi adiada a eliminatória, mas a CBF, esquece a pandemia, vamos supor que tivesse tudo normal, a CBF podendo marcar os primeiros jogos aqui no Maracanã, já que tem jogador do Flamengo convocado, a torcida do Flamengo lotando todos os jogos, botaram longe pra caramba, e não tem nenhum apelo para fazer de torcida, né, a CBF. Penidão, obrigado demais pela sua participação hoje aqui. É sempre mala, Mário. O que foi, Mário? Cara, é que... Mala, né? O programa tem que acabar, Mário. Tem uma regra, irmão. Tem que acabar. Mas eu tô vendo aqui, o Leandro Menezes, mandou uma mensagem aqui no WhatsApp agora. Não sei, deve ter mandado para todo mundo, mas eu fui o único que vi. Ele tá meia hora aqui pedindo pro Luiz Penido narrar um gol dele, que ele faz no Sujeira. Ô, Luiz... Na verdade, olha só, Mário... Deixa eu falar um negócio aqui. Você pode até explicar melhor do que eu, porque o cara tá implorando aqui. O canal é dele, a gente usa o canal dele. O Penido, o Leandro Menezes é o ninja sincero, né? Ele que faz aqui, né? Eu tive lá no seu programa lá, ele não foi, né? No dia a gente faz junto aqui o canal do Ninja Sincero, e esse programa também passa aqui no Ninja Sincero. Então, o pessoal tá desde cedo aqui pedindo comentários, mandando comentários aqui, pedindo para narrar um gol do Ninja Sincero. O Ninja você conhece, tem aqueles áudios todos aí que você já escutou, aqueles áudios maravilhosos que repercutiram, viralizaram aí na internet, e ele não está participando aqui essa semana, que ele está de férias. Qualquer gol eu prometo fazer quando a pandemia acabar. Agora não, porque está em quarentena, e os vizinhos também estão, né, em quarentena. Então, seria uma discoteca de vizinhos. Né? Uma explosão, né? Teria que... Fala que depois você grava um gol para ele, né? Você grava um gol e manda para ele botar lá no Instagram do Ninja Sincero, né? Qual é o gol preferencial que eu não entendi exatamente? Teve um internauta. O Leandro Menezes, ele faz o Ninja Sincero, a voz do Ninja Sincero é dele, né? Dos áudios. O Leandro. E ele agora não tá, ele participa do programa aqui, mas ele não tá essa semana, e ele tá pedindo para narrar um gol dele aí, o Ninja Sincero. Mas o gol dele é por que time? Vai ter que passar todo o script pro cara. Pelo Fluminense. Ele joga no Fluminense, hoje ele é o centroavante do Fluminense. Ele é Fluminense? Ele é Fluminense. Fica à vontade que ele vai adorar isso aí. Não, aí o cara é Flamengo. Eu narro ele. Ele é Fluminense. O cara quer me bater, pô. Ele é Fluminense. Fica à vontade. Tá vendo aquilo que a gente pergunta, Penido? Qual a furada que já te botaram? Essa é uma, né? Puta, narra um gol em qualquer lugar, com qualquer nome, sem saber o time. É uma furada aí, ó. O Leandro é Fluminense. Isso.
Se vocês juram. Juro? Sim, assim. Não é pegadinha, não, fica tranquilo. Vamos lá. Qual é o sobrenome do Leandro mesmo? Ninja. Ninja Sincero. Leandro Ninja. Eu perguntei sabendo. Leandro Ninja. Vamos lá. Pede um help aí, socorro aí na casa, todo mundo, tal, tomar conta, que eu acho que o vizinho vier bater aqui. Quarentena. Eu sou como todo mundo, estou na quarentena. Flusão no ataque. Fred domina a bola, procurando na entrada da grande área. Leandro toca a bola para ele nos aditos ofensivos tricolores. Deu tratos, a bola botou no terreno, entrou na área, driblou o zagueiro, colocou no cantinho e guardou! Gol do nosso tricolor! É do Fluminense, Ninja! Leandro Ninja, esse é o cara! Ele fortalece a massa! Rala todo mundo! Barato bom é do Flusão! O couro come no Maraca! O placar agora diz... Fluminense campeão da América 1, Boca Juniors 0, o gol do Leandro Ninja. Eu dou like pra ele. Aula máxima, bebê! Aula máxima! Se eu tô arrepiado, imagina o Leandro, irmão. Penidão, muito obrigado. Agora tu não sabe o que a gente vai barganhar esse gol aí com o Ninja Sincero. Ele tá roubado com a gente. E ele não, muito obrigado, tá, cara? Eu queria mandar também um abraço aqui pro Rafa Penido, também brevemente vai estar participando aqui com a gente, né? O Rafa, que é sempre um amigo aí, solícito, tá sempre atendendo, troca ideia com a gente, acompanha também o canal aqui do Ninja Sincero. Então, mandar um abraço pro Rafa Penido, né? Agradecer demais sempre a moral que você dá pra gente, deu pro Ninja Sincero, né? Quando eu estive lá no seu programa também participando. Pô, maravilha, eu tive mais de uma vez lá também, vendo lá o programa, até desde quando voltar o Tempo Extra, aí levar um dia o Vitor para assistir o programa lá no Tempo Extra, que o Vitor vai adorar, vai ficar tremendo as pernas lá, vai fazer... Vai, né, rapaz? Mas a gente vai marcar para ir lá. Então, Penedão, muito obrigado mesmo. A última é a dica, todos nós aqui somos novos jornalistas, né, então... começando a carreira, uma dica pra gente aí que está começando na profissão. Cara, trabalho, muito trabalho, dedicação, amor à causa, leitura, muito importante, muito importante. Leitura, conhecimento, domínio do que faz, entrega pessoal. Como parece que o mundo vai mudar um pouco, né, o modo de vida, talvez seja até mais fácil. A renúncia. O que é a renúncia? Datas festivas, feriados, aniversário, data de não sei o quê, aniversário do irmão, do cunhado, da prima, do sobrinho, casamentos de algumas pessoas queridas, que não dá para ir porque tem jogo no dia, não dá para ir à praia, fim de semana. Tem que abrir mão de muita coisa. O espírito de renúncia tem que ser grande. Se tiver isso tudo junto, aí Papai do Céu vai abençoar e o talento vai empurrar. Sem dedicação, zero chance. Empenho e fé. Show. Anotado, hein? Anotei aqui, ó. Com certeza. Isso vai estar marcado por... Isso não é receita de bolo, não, mas eu te garanto que isso aí, mano, esse bolo não sola, não. Fato. É verdade. Castanha, deixa eu só pedir para o público, então, se inscrevam no canal. Não esqueçam, tem o canal Ninja Sincero. Se você está assistindo aqui no Ninja, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você está assistindo no canal do Felipe Fontoura, se inscreve no canal, ativa o sininho. E depois cruza os canais e vai seguir os companheiros aí de divisão de transmissão. E pulem lá também para o canal do Penido, para o nosso canal Chutando para Fora. Participem, porque, como o Penido falou, entretenimento. Estamos fazendo isso. Hoje, 7 horas, aqui mesmo no canal do Felipe Fontoura, tem o Guilherme Flazoeiro no Papo de Flamengo. Daqui a pouco, é muito rápido. Valeu, Castanho. Show de bola. Então, agradecer demais. Se inscrevam lá no canal do Penido também. E não esqueça que a gente vai estar migrando, como a gente falou, lá para o canal Chutando para Fora. Então, todo mundo vai lá, se inscreve no canal Chutando para Fora, ativa o sininho, que brevemente a gente vai estar fazendo os programas lá. Não vamos fazer mais os programas por aqui. Só lá. Então, que você que gosta, que acompanha a gente aí, vai lá para o canal do Ninja Sincero. E quem está assistindo aqui, não esquece de deixar aquele like, né? A galera que está aí, que botou comentário na live à noite, à tarde toda aí, que a gente esteve aqui no programa. Penedão, muito obrigado mesmo. Uma honra
ter recebido você aqui no nosso programa e as portas sempre abertas aqui para que volte logo o futebol, né? Que essa pandemia acabe por logo para você poder estar narrando vários gols aí das equipes cariocas. Que Deus ajude a todos nós. Hashtag fica em casa, juízo, máscara, lave as mãos, fazem tudo que as autoridades sanitárias recomendam, tudo que o Ministério da Saúde recomendar, tudo que for necessário, não só por amor à sua própria vida, mas para respeitar o ser humano, o seu irmão, desconhecido que seja, mas a sua família, todo mundo. Então, é isso. Eu agradeço muito a vocês pelo carinho, por essa receptividade tão calorosa. Um beijo. Fiquem com Deus. Valeu, Penedão. Obrigado, Penedão. Valeu. Estamos de volta na segunda-feira, tá? Programa diário a partir de segunda-feira. Então, não se esqueça de inscrever no nosso canal aí. Valeu, Felipe Fontoura, Vitor Gisburger, Mário Bessa, Igor Monteiro, Penedão, muito obrigado. Segunda-feira a gente tá de volta, chutando para fora. Valeu, galera. Tchau. Valeu.